O que a filosofia tem a dizer sobre a guerra Israel-Hamas? Essa pergunta é uma pergunta bastante abrangente, mas eu quero ainda nesse vídeo fazer uma reflexão sobre o que é a filosofia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como é que ela pode nos ajudar na prática a entender e a agir perante essa guerra. Eu quero fazer tudo isso com base nesse livro aqui do Sêneca, o Sobre a Ira. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Então, como eu disse, eu quero responder o que a filosofia tem a dizer sobre a guerra Israel-Hamas, Hamas-Israel, Israel contra Hamas, Hamas contra Israel, com base numa clarificação do que eu entendo por filosofia. Nesse entendimento de filosofia, eu quero enveredar pela filosofia prática. Dentro da filosofia prática, eu vou falar sobre um princípio, que é o princípio que eu chamo de epoché. E nesse princípio de epoché, eu quero pegar um trecho do livro 2, ou capítulo 2, do Sobre a Ira, do Sêneca, especificamente os parágrafos 22 e, até marquei aqui, 29, mas eu vou já compartilhar com você. E a partir de um caso real, um comentário a um vídeo meu. Vamos nessa? Tá preparado? Então vamos lá. Eu vou primeiro, então, esclarecer o que eu entendo por filosofia e eu peço sua paciência porque eu quero a sua imaginação. E eu não vou mostrar nenhuma figura, eu vou narrar essa figura e eu quero que você se leve imaginativamente no meu discurso. Imagina uma árvore. Uma árvore é composta de raízes, tronco e galhos e folhas e frutos, tá? Vamos começar no tronco. Ignora as raízes. Digamos que o tronco seja a filosofia crescendo. Filosofia é definida por amor à sabedoria, desde a sua raiz grega, né? Philos, sophos. Amor, de amigo, a sabedoria. Portanto, tem um aspecto aqui de postura, é um amor, né? É uma postura relativa a, e o objeto desse amor é a sabedoria, é uma reflexão. Ora, a filosofia, portanto, tem um aspecto reflexivo e tem um aspecto prático, postural. É por isso que eu ramifico essa árvore da filosofia num galho que vai ramificar em muitos outros, teórico, e no outro galho que vai se ramificar em muitos outros, prático. O galho teórico eu gosto de subdividir com base em grandes áreas da filosofia: metafísica, epistemologia, ética e existência. Essa divisão não é unânime, é a divisão que eu adoto para fazer sentido nas minhas aulas e com os meus alunos. Eu espero que ela seja útil para você. A metafísica é a parte da filosofia que trata dos aspectos mais fundamentais da realidade. A epistemologia é a parte da filosofia que trata sobre como nós conhecemos a realidade. A ética é a parte da filosofia que trata sobre como nos comportarmos uns em relação aos outros, com as noções de bem e mal, vício e virtude, justiça e injustiça. E a existência é a parte da filosofia preocupada não com como nós vamos nos comportar uns em relação aos outros, mas como nós vamos levar a vida individual, singular de cada um. Tá, e o que eu faço da minha vida? Parte reflexiva. Parte prática é a postura que você adota diante tanto das reflexões que você faz, quanto da vida como um todo. Também aqui não há unanimidade. Eu vou dizer a minha proposta. Do modo como eu advogo, a filosofia prática segue um princípio que passa por 3 etapas. Você primeiro pratica a abertura perante a realidade, que Platão e Aristóteles chamavam de taumatzen, que ora é traduzido para espanto, ora é traduzido para maravilhamento. Mas você se abre à realidade e enxerga aquilo que você achava que sabia, mas de repente algo te escapa. Você se abre para a realidade. Nesse primeiro princípio, você não filosofa. É o princípio do olho da criança, como se diz. O segundo princípio é o princípio da epoché. É um princípio que vem dos céticos antigos, que significa suspensão do juízo, ou o eu ainda não vou me posicionar. Eu ainda não vou me posicionar. Eu vou suspender meu juízo. Os céticos tinham a epoché como o final da linha. Eu tenho a epoché como o meio da linha. É o princípio metodológico para continuar investigando quando eu ainda não tenho
profundidade naquilo que eu quero conversar, sobre aquilo que eu quero conversar. O último princípio se divide em 3, por sua vez, também, que é o Aufhebung hegeliano, que é negação, conservação e elevação. Quando você resolve se posicionar, já tendo passado pela abertura, pela suspensão do juízo, você faz um esforço para conservar aquilo que faz sentido para você, negar aquilo que não faz e elevar a questão a outro patamar. Você nega, conserva e eleva. Essa é a atitude prática que eu adoto na minha prática filosófica como professor e, na medida do possível, na minha prática de vida. E a prática que eu advogo que deve ser adotada com os meus alunos, claro. Nesse aspecto, o que a filosofia tem a dizer sobre qualquer coisa, não só sobre a guerra? Ora, é possível abordar qualquer coisa, e não só a guerra, pela perspectiva metafísica, pela perspectiva epistemológica, pela perspectiva ética existencial, certo? Eu não quero fazer isso agora. Eu poderia, mas nota que fazer isso agora implica muito mais tempo do que eu quero ter aqui com você, que é no máximo 20 minutos. Eu já estou aqui com 6. Eu quero abordar a filosofia prática, a filosofia enquanto postura diante das situações. Quando você vai abordar uma questão filosoficamente, segundo eu penso, você se abre, você suspende o juízo e você se posiciona, negando, conservando e elevando. O que falta muito na nossa atitude, e quando eu digo nossa, eu estou dizendo de nós, brasileiros, ou se você é português, ou angolano, ou moçambicano, né? Europeu ou africano que fala a língua portuguesa. Para nós que não estamos envolvidos diretamente na guerra, para nós que não somos estudiosos sobre o assunto, eu diria ser a maior parte de nós. Né? É claro que deve haver aí, me assistindo, algum especialista, alguma especialista, mas eu estou me referindo agora aos não especialistas, aqueles que só assistem a guerra de longe e se envolvem com o que está acontecendo, porque é uma questão humanitária grave, porque aquilo nos toca, porque nós somos humanos. O que está acontecendo que a filosofia pode ajudar do ponto de vista prático? Ora, está acontecendo que nós não estamos aplicando um princípio de filosofia prática chamado epoché. Ou seja, nós não estamos suspendendo o juízo para entender a situação antes de nos posicionarmos. É isso que não está acontecendo. E por que isso é necessário? Existem inúmeras razões do porquê isso é necessário, mas eu quero me concentrar em uma. E essa uma, eu estou a selecionando de propósito. Porque ela pega naquilo que a gente mais valoriza. Ou pelo menos uma das coisas que nós mais valorizamos, que é não passar vergonha em público. Um dos maiores medos de nós, humanos, é passar vergonha em público. Tanto é que um dos maiores medos de nós, humanos, é justamente falar em público. Justamente pelo medo da vergonha. Quando nós não suspendemos o juízo, nós passamos vergonha. Nós podemos até, por exemplo, ser pessoas mais avançadas nos anos, né? Mais de 50, 60 anos, e ainda assim passarmos por tolos. Eu vou te dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo num comentário de um vídeo que eu fiz recentemente. Nesse vídeo que eu fiz recentemente, e eu vou compartilhá-lo com você, eu compartilhei com os alunos o que nós estávamos fazendo aqui no INEF, né? Aqui no Isto Não é Filosofia. Durante 10 segundos, e não mais que isso, eu mencionei este quadro que você está presenciando aqui agora, que é o quadro em que eu tento fazer reflexões filosóficas com base em assuntos de pauta quente, assuntos que estão sendo discutidos já, assuntos que não são diretamente filosóficos, mas podem ser melhor compreendidos ou compreendidos de modo diferente por ferramentas filosóficas. Eu estava mencionando que eu não faço esse quadro há 2 semanas e que eu não havia feito ainda um assunto sobre a guerra. E a expressão que eu utilizo é a guerra de Israel contra Hamas. Essa é a expressão que eu utilizo. E qual foi a comoção de uma pessoa que certamente já me acompanha pelo comentário que ela fez, com base nela escutar durante não mais que 10 segundos, num vídeo de 1 hora, essa expressão: Israel, guerra de Israel contra Hamas. E eu vou compartilhar com você. Ele disse bem assim:
Você tá vendo aí? Deixa eu ver se tá aparecendo para você. Você pode ser um ótimo professor de filosofia, mas do alto dos meus 69 anos, não dá para ficar ouvindo o que diz na minha cara que Israel atacou Hamas. Ele colocou entre aspas. Israel atacou Hamas. Que pena, adiós. E eu não entendi nada, né? Que? Aí ele, foi o que você disse. Sua ideologia se manifestou gritante. Aí que ele fala com outra pessoa que entrou aqui na discussão, e eu respondo. Por uma questão de honestidade intelectual, você pode apontar aqui o minuto exato em que eu disse, nas suas palavras, que Israel atacou Hamas? Eu vou facilitar a sua vida. O momento em que eu cito Israel e Hamas está circunscrito em menos de 10 segundos de um vídeo de 1 hora, entre o minuto 30.35 e o minuto 30.45. E ele insiste. Você diz claramente quando trata de fazer matérias da atualidade. Agora, depois que Israel atacou o Hamas, é só localizar aí no seu material. Eu falo, olha, seu problema é sério, Senhor, só tenho a lamentar. E ele também fala, sim, eu também lamento, talvez nós dois tenhamos um problema sério, né? E aí, em outro comentário, ele continua. Quando explodiu a guerra de Israel contra Hamas? Ele citou de novo, né? Quando explodiu a guerra de Israel contra Hamas? Dá para ser mais claro? E eu respondo. Você percebe, deixando um pouco seu fígado de lado, que primeiro você colocou em aspas uma frase que eu não disse? Você colocou entre aspas a frase Israel atacou Hamas. E eu não disse isso. E você afirmou que eu disse, o que é falso. Quanto à frase que eu realmente disse, é assim que a imprensa mundial está se referindo ao evento. É assim que o próprio governo de Israel está se referindo ao evento. Guerra de Israel contra Hamas ou simplesmente guerra contra o Hamas. Qualquer questão que incomoda você. E ele fala, continue só com suas aulas, Vitor. Nisso você é bom. Felicidades. E eu respondi um pouco mais malcriadamente. Vá dizer o que alguém tem que fazer ou deixar de fazer na sua casa, Senhor, que é o domínio seu por excelência. Felicidades para o senhor e para sua família. E para provar que é assim que a imprensa se refere à guerra, Jovem Pan. Capitão das Forças de Defesa de Israel comenta últimos acontecimentos da guerra contra o Hamas. Jovem Pan. Jovem Pan de novo. Guerra contra Israel. Beleza. Guerra contra o Hamas, guerra contra Israel. Só mudou de lado. Em vez de falar primeiro Israel, falou primeiro Hamas. Tá bom. UOL. Guerra Israel X Hamas. E todo mundo sabe que X significa contra. Ou versus. Vamos lá. Estadão. Guerra de Israel contra Hamas. Não sei se dá para ver aí, porque para mim apareceu aqui bloqueado. Mas está aqui em cima. Ó. Guerra de Israel contra Hamas. Tá vendo? CNN. Vamos lá. Guerra entre Israel e Hamas. Beleza, é outra expressão. Guerra entre Israel e Hamas. Tudo bem. Folha. Guerra Israel-Hamas. Outra expressão possível. Né? Agora vamos para os internacionais. CBC News. Israel versus Hamas. Ou contra Hamas. É outro significado de VS, né? O versus. Vamos para CNN News. Israel versus Hamas. Entende o que eu quero dizer? A imprensa nacional, de direita ou de esquerda, e internacional, utiliza, se não a palavra contra, símbolos que significam contra ou versus. Qual que é a questão, então? Ora, a questão, meus amigos, é a seguinte. E aqui nós vamos pedir auxílio do nosso Sêneca. O Sêneca, vocês sabem, é um filósofo antigo, romano, que é um dos principais representantes do estoicismo romano. O estoicismo é uma filosofia de cunho metafísico, epistemológico e ético, que tem ênfase não nesses três, mas eu diria, no meu jargão, na existência, ou seja, no que eu faço da minha vida. O foco do estoicismo, segundo eu o interpreto, não é nem na metafísica, embora haja uma metafísica, não é nem na epistemologia, embora haja uma epistemologia, não é nem na ética, embora haja uma ética, é na existência, é no que eu faço da minha vida. E no Sobre a Ira, aqui, essa edição é da Penguin, Companhia das Letras, que se divide em 3 capítulos. No segundo capítulo, ele continua o que está fazendo no primeiro, que é uma caracterização da ira. E do meio do livro para lá, do meio do capítulo, né, do segundo, ele começa a falar os remédios para a ira.
De um lado, ele coloca os remédios preventivos, antes de você se irar, e de outro, os remédios paliativos, depois que você se ira. E logo depois dele falar, enquanto remédio paliativo, a educação que nós devemos dar às nossas crianças, ele fala na divisão 22 aqui dessa edição. Não na página 22, na divisão 22 do segundo capítulo. Ele está falando aqui sobre a educação que nós, adultos, temos que fazer em relação a nós mesmos. Ele fala assim: sempre se deve aguardar. O passar do tempo revela a verdade. Não sejam os nossos ouvidos fáceis às acusações. Suspeitemos e estejamos cientes deste vício da natureza humana. Qual vício? Nós acreditarmos de bom grado no que involuntariamente ouvimos e nos irarmos antes de efetuarmos o julgamento. Vou repetir. Qual que é o vício da natureza humana que leva à ira? Esse descontrole raivoso direcionado quando nós percebemos o vislumbre de uma injúria contra nós, né? Ou contra uma convicção nossa, ou contra diretamente a nossa pessoa. Qual que é o vício? Nós acreditarmos de bom grado no que involuntariamente ouvimos e nos irarmos antes de efetuar o julgamento. Nota? Não foi exatamente o que aconteceu aqui? Não é exatamente o que acontece quando nós acreditamos naquilo que pensamos ouvir e respondemos ao primeiro impulso, desferindo palavras ou ofensivas, ou enviesadas, ou violentas mesmo em relação a alguém? Não é exatamente isso que acontece? Nota que eu estou exercendo aqui uma reflexão prévia sobre o histórico da guerra, prévia sobre quem tem razão, prévia sobre se é Israel que tem o direito de fazer o que faz, ou se é o Hamas que tem o direito de fazer o que faz, ou se Israel está errado historicamente, se a Palestina tem... Eu não entrei nesse mérito ainda. Poderia entrar, mas eu escolhi neste vídeo não. É anterior. O meu aspecto é voltado para a filosofia prática, para a postura que nós adotamos frente a qualquer assunto. Por um acaso, estamos falando da guerra, porque a guerra está em pauta. Meus amigos, nesse livro, o Sêneca fala sobre soluções, sobre remédios. Esse é o problema, é o vício da natureza humana. É acreditar de bom grado no que involuntariamente ouvimos e nos irarmos antes de efetuar um julgamento. Qual que é o principal remédio? E depois que eu falar, você vai dizer, é óbvio que esse é o remédio. É óbvio, né? Mas você concorda comigo que o óbvio nem sempre é notado. E aí eu saio da epoqué, da suspensão do juízo, coisa que o nosso amigo do comentário não fez. Ele cedeu ao primeiro juízo, sem antes ponderar o que ele deveria ter feito e, por extensão, o que todos nós devemos fazer quando parece que ouvimos alguma coisa que nos injuriou. O que nós devemos fazer? Nós devemos de pronto agir? Não. Qual que é o óbvio a fazer? Divisão 29 do mesmo capítulo. O maior remédio para a ira é o adiamento. É a suspensão do juízo, em outras palavras. Não é a palavra que ele utiliza aqui, não é epoqué. É a minha palavra. Ele fala adiamento, mas isso é a epoqué. E ele coloca embaixo um exemplo. Condenas de imediato um amigo antes de ouvi-lo, antes de interrogá-lo, antes de lhe permitir conhecer seu acusador ou seu crime, te enfureces com ele? Meus amigos, o que o nosso Senhor aqui deveria ter feito e o que nós temos que fazer quando parece que alguma coisa nos injuria? Adiar e perguntar. Poxa, será que você disse isso mesmo que eu acabei de entender? Não é óbvio que a gente tem que fazer isso? Aí, depois que eu falo, você fala, claro que é óbvio, né, Vitor? Isso daí não precisa nem de filosofia. Olha, quisera eu que fosse tão óbvio assim e que o mundo não precisasse de filosofia. Ainda mais quando é uma filosofia tão simples e tão eficaz. As coisas tendem a nos causar injúria o tempo inteiro. Os nossos valores são confrontados o tempo inteiro. E no mundo da internet é muito fácil você reagir. Porque a pessoa não está na sua frente,
o teclado está diante de você, quando não é o teclado, é o celular. Você não tem que olhar no olho de ninguém, portanto, você não tem que confrontar ninguém, é muito fácil você reagir. Parece que nada materialmente te freia, não tem ninguém te confrontando. Mas é uma questão de sabedoria, de filosofia prática. Você adotar pequenos preceitos diante das coisas da realidade, seja ela natural, seja ela social. E a guerra é o que a gente está analisando aqui. Que tal? E essa é a conclusão do vídeo. Que tal se você, diante da ira surgindo, diante de você captando um indício de uma injúria contra um valor seu, que tal se você só adiar por um momento e, ao invés de reagir, perguntar para a pessoa, começar uma conversa? Que tal? Que tal? Vamos ficar com essa reflexão, porque eu acho que ela é suficiente para esse vídeo. Espero ter dado os meus 2 centavos aqui de contribuição para esse assunto, sobre o qual há muito mais o que falar, é claro, mas eu queria, por hora, ficar nessa reflexão, tá bom? É isso. Espero ter alargado o seu pensamento. É para isso que nós existimos, é essa a causa que nós defendemos aqui no Isto Não é Filosofia. Se você acha que esse vídeo pode ser aproveitado por mais gente, manda ele para aquele seu amigo ou para aquele seu inimigo e coloca a sua reflexão aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de algum modo também. Nos vemos na próxima.